ex-vereador por Cuiabá, ele disputou a prefeitura da capital em 2020, chegou ao segundo turno, mas acabou derrotado. Depois, em 2022, se sagrou deputado federal e agora concorre novamente ao Palácio Alencastro. Nos nossos estúdios, eu converso com o deputado federal e candidato Abílio Brunini. Seja bem-vindo. Obrigado. Deputado e candidato. Queria começar falando sobre saúde, afinal de contas, é o tema aí principal, eu acredito, no debate nesse ano nas eleições. O senhor propõe a criação de um hospital no Cochipó e uma vila de saúde, né? Eu queria saber da onde que o senhor acredita que vai conseguir os recursos, visto a situação que hoje se diz da prefeitura e também já pela estrutura existente. Tá. Primeiramente, a prefeitura não é uma prefeitura pobre. Ela tem um orçamento de 4,5 bi por ano, a tendência é aumentar para o ano que vem, e ela tem um acréscimo anual de recurso de 18%. Isso se dá porque Cuiabá está em pleno desenvolvimento, nós temos uma cidade que cresce comercialmente falando, empreendedoramente falando, uma cidade de serviços, e a construção civil está em total vapor. Então, nós precisamos estimular que essa cidade consiga desenvolver com menos burocracia, com mais agilidade, e também combater a corrupção. O grande problema da prefeitura não é o orçamento que ela recebe. O grande problema é como ela gasta esse orçamento. A cada R$100 que ela arrecada, ela gasta 105. Aí a conta não fecha. Então ela gasta mal e tem muitos escândalos. São 21 operações da polícia já dentro da prefeitura de Cuiabá. Dentro disso, tem os contratos que são superfaturados e que também não são executados, que não entram num procedimento de corrupção, mas entram no procedimento de má gestão. Você quer ver um exemplo? R$8 milhões para um aplicativo, um software, de bater ponto eletrônico. R$8 milhões num software de ponto eletrônico? É brincadeira, um absurdo um gasto como esse. R$8 milhões dava para asfaltar 2 bairros. 2 bairros deixam de ser asfaltados por ano para um aplicativo de ponto eletrônico. Então é possível vir de recursos próprios, o senhor acredita? A prefeitura tem R$650 milhões por ano de ISS, R$350 milhões por ano de IPTU e R$78 milhões por ano de TBI. Só de recursos próprios, ela tem a responsabilidade de 40% do seu orçamento. Então, ela é uma prefeitura que tem total capacidade de grandes investimentos. Qual é o problema dela? O problema é a má administração. Você lembra dos semáforos inteligentes? Aqueles que foram colocados em rotatória? R$15 milhões. Aonde estão esses semáforos hoje? R$15 milhões dava para ter asfaltado 3 bairros. Só falei de 2 contratos. 8 milhões no ponto eletrônico, 15 milhões nos semáforos inteligentes. Você lembra de uma outra operação que teve, de um software que foi contratado pela prefeitura, por R$15 milhões, foi pago 8 e o software não foi usado? Teve uma operação esses dias. Nunca chegou a ser usado o software. Então, assim, tem muito desvio e tem muita má gestão. Contendo essas despesas que são mal planejadas, mal executadas e que não traz resultado para a população, a gente vai sobrar muito dinheiro. A nossa estimativa é que a prefeitura tem desperdício de 500 a 600 milhões de reais por ano. É desperdício dos gastos públicos. Se a gente conseguir controlar isso, a gente tem muito dinheiro para investir em Cuiabá. Certo, entendi. Mudando de assunto, o senhor fala sobre a questão da criação da Guarda Municipal Armada, que a gente sabe que é uma coisa que existe no papel, mas nunca saiu do papel. Hoje o que se tem é uma parceria aí com o governo estadual, né? Isso implica em concurso, enfim. Há dinheiro para isso? Como que seria essa guarda municipal? O que o senhor planeja fazer? Como seria essa guarda? Prevenir é mais barato do que remediar. Quando a gente investe em segurança pública, é investimento, não é despesa. É prevenção. Quando a gente traz, por exemplo, a vigilância patrimonial, fortalece a vigilância patrimonial. Quando a gente cria lá a Guarda Municipal, que já é prevista em lei, e a gente tem que fazer o concurso público para isso. E quando a gente fortalece a parceria com a Polícia Militar, a gente está dizendo para todos que nós vamos diminuir os riscos de segurança pública. Com menos segurança, com melhor segurança pública, nós temos o Centro Histórico, por exemplo, mais fortalecido. O Centro Histórico hoje praticamente não é um local de receita para o município. Isso se tornou um problema, né? Virou um problema para o município. De segurança. No ponto de vista de segurança, no ponto de vista de desenvolvimento, no ponto de vista de valorização patrimonial e da memória material e imaterial.
Agora, quando a gente traz a vigilância do patrimônio por guarda municipal ou pelo próprio apoio da polícia, e a gente começa a combater criminalidade naquele local, a gente traz segurança. E aí a gente incentiva a pessoa a construir, a reformar, a poder colocar o seu negócio ali no centro histórico. Então, um lugar que deixa de ser uma captação de receita passa a ser uma captação de receita. Então, é um investimento, não é uma despesa. Certo. O senhor propõe também no seu plano de governo o recálculo da passagem, né, da tarifa do transporte coletivo, que é uma coisa que a gente sabe que causa um debate muito grande na capital, e também a passagem por assinatura. Eu queria que o senhor explicasse como que funcionaria isso, e neste cenário de recálculo, como ficariam hoje as cotas que a gente tem, especialmente dos estudantes, porque a Prefeitura de Cuiabá paga pelos estudantes federais e estaduais também. Tá, vamos lá. Primeiro, não muda nada a questão dos benefícios e também da gratuidade do transporte público. Não muda nada. O estudante continua sendo gratuito, 100% gratuito. As gratuidades das pessoas autistas, idosos e etc. continua sendo garantido. E aquelas que ainda são necessárias incluir, vamos incluir. Certo. Tá? Temos que entender a verdadeira finalidade do transporte público numa cidade como a nossa. Uma cidade de 650 mil habitantes, 700 mil habitantes. Qual que é a finalidade? É mobilidade. O transporte público nunca é só uma ferramenta de transporte. Não, é uma solução de mobilidade. Então ele tem que ser de qualidade, tem que ser bom, tem que ser de preço justo, tem que ser acessível, tem que ser rápido, para estimular para que as pessoas usem o transporte público e diminuam os problemas da mobilidade urbana. Então, quando ele é não atraente, não seguro, lotado e do jeito que está, ele sempre vai funcionar contrário à mobilidade urbana. E nós vamos ter cada dia mais pessoas buscando pela moto, buscando por outros veículos e aumentando os acidentes de trânsito. Então, investir no transporte público é investir em mobilidade urbana. Outra questão importante, o transporte público, ele é pago para as empresas por usuário, ou seja, por pessoa que passa na catraca. Não é nem pela passagem que é vendida, mas sim por pessoa que passa na catraca. Assim, o ônibus ganha mais se tiver mais gente passando pela catraca. Então é feito para dar errado, é feito para carregar sempre lotado. Isso não pode continuar assim. E ainda quem fica com o dinheiro do transporte público, quem administra o dinheiro do transporte público e diz quantos usuários passaram pela catraca, são as empresas. Então esse cálculo seria como seria essa assinatura? Nós temos que mudar o método. Temos que passar a pagar as empresas por quilômetro rodado e não pelo usuário, porque o sistema é fixo. O ônibus passa de tal em tal hora, em tal lugar, pelo tal em tal percurso. Então tem que mudar o sistema. E a outra coisa que a gente tem que fazer é tirar da empresa, da MTU, a gestão da passagem, passar para o município. Essa passagem ela pode ser por assinatura com muita tranquilidade, seja ela mensal, semanal, quinzenal, com tranquilidade. Vou dar um exemplo. Se você gasta hoje em torno de 200, 300 reais por mês, 180 reais por mês, porque você compra uma passagem de ida e uma de volta todos os dias, você está já subsidiando o transporte público com o seu orçamento. E as empresas fazem isso, porque eles compram o vale transporte também. Então, a pessoa gasta com uma certa frequência um valor. Agora, por que ela tem que respeitar só o destino da integração? Por que ela não pode ser, que nem no Rio de Janeiro tem o Rio Card, como o São Paulo tem o Sampa, eu acho que é Sampa Card, alguma coisa assim. Em Nova York é Metrocard, e outros lugares são assim também. Aqui em Cuiabá a gente propõe o Cuiabá Card, ou o Cuiabá Pass, ou o bilhete único, como são nomes diferenciados, onde você paga uma vez por mês e usa à vontade, porque o custo do sistema é fixo. Entendi. E quanto mais assinante a gente tem, mais subsidiado fica o custo do sistema. Certo. Candidato, a época que o senhor era vereador, o senhor tinha uma relação um pouco conflituosa internamente e fazia uma oposição muito dura. O senhor teme ter uma oposição tão dura quanto fez? E como seria a relação com a Câmara, o Abílio eleito? Não, primeiro passo, o prefeito que tem interesse de resolver os problemas da cidade, ele não se preocupa com a oposição. Porque a oposição é um sinal de onde está o problema. Então, nada melhor do que quem fiscaliza para te apontar aonde tem que achar a solução. Por exemplo, se veio lá um vereador falando que a UPA está lotada e está faltando médico, você tem que solucionar esse problema. É sua responsabilidade como prefeito que a UPA não fique lotada. A UPA lotada é um sintoma e não é a causa.
O sintoma é de que o posto de saúde não está atendendo, o sintoma é que está faltando médico em outras unidades, o sintoma é de que a saúde preventiva não está funcionando. Então, você, como prefeito, tem que dar um puxão de orelha no secretário de saúde e buscar a solução desses sintomas. Então, nós não podemos ter como a oposição como nossos adversários. Nós temos que ter a oposição como um sinalizador. Então, a gente pode esperar um Abílio de diálogo. Eu sou um cara de diálogo. Certo. Tá havendo algumas críticas, principalmente nas redes sociais, de que teria um pacto de paz entre você e o Lúdio, que se esperava aí essa rivalidade PT, PL, esquerda, direita, e o porrete está sobrando só para o Botelho. Isso está acontecendo mesmo ou é da campanha pelo fato do Botelho estar liderando, pelo menos por hora, as pesquisas? Olha, de jeito nenhum. Primeiro, eu e o Lúdio não temos nem contato. Então, o Lúdio é do jeito dele e o Botelho do jeito dele e cada um está na sua campanha. Ao fato do Lúdio ter cobrado o Botelho questões de saúde e eu ter cobrado o Botelho questões de transporte público. Mas eu praticamente não tive a oportunidade de perguntar ao Botelho no último debate. Se você perceber, a maior parte das vezes que tinha um sorteio, o sorteio se dava entre Botelho e Lúdio. Eu acho que eu cheguei a perguntar para o Botelho 1 ou 2 vezes no debate inteiro. Não tem impacto nenhum. O problema é que o filho do Botelho é dono das empresas. Então, por eles serem donos das empresas, é óbvio que ele vai ser questionado sobre isso. Agora, a minha dúvida é, por que o irmão do Botelho e o filho do Botelho é dono das empresas? Eu não posso perguntar para ele, senão vai parecer que eu estou juntando com o Lúdio. E para o Lúdio, eu não posso perguntar? Perguntei também. Só que ninguém repercutiu tanto as minhas perguntas para o Lúdio, como repercutiu as perguntas que eu fiz para o Botelho. Certo. Então, não é uma estratégia de colegas, vamos dizer assim, pensando no segundo turno. Não, porque seria muito ruim. Se cada um considera que eu e o Lúdio estamos em segundo ou terceiro, seria muito ruim uma aproximação desse jeito, porque qualquer um pode ficar fora do segundo turno. Certo. Não é uma estratégia inteligente. Abílio, numa eventual eleição sua e da sua esposa, como que seria haveria uma dobradinha? Talvez Samantha poderia ser sua líder na Câmara, por exemplo? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Inclusive, o número dela é 22.300. Se você tiver sem vereador, ela é uma excelente opção. Eu voto em Várzea Grande. Várzea Grande 22 é importante também. Agora, o que eu te falo é sobre a Samantha, ela tem um perfil de fiscalizador assim como o meu. E ela vai fiscalizar, seja quem for que estiver lá. É o estilo dela, é o perfil dela, semelhante ao meu. E eu percebo que a gente está carente dessas opções. A gente vê a Câmara hoje muito silenciosa diante de todos os problemas que a gente tem na Prefeitura. 1 ou 2 vereadores ali na Câmara têm um posicionamento mais de confronto e chegou perto da eleição agora, muitos deles silenciaram de uma vez. Aquele que reclamava do buraco já não fala mais do buraco porque o cara que era para tapar o buraco é candidato. Aquele que fala das obras paradas já não fala mais das obras paradas porque está apoiando um candidato que tem família ligada às obras paradas. Então a gente vê uma Câmara muito silenciosa. E eu espero que a Samantha chegue lá e faça essa Câmara funcionar. Certo. Abílio, o Wellington Fagundes disse que, na opinião dele, vai vencer a eleição quem errar menos. Nas eleições de 2020, há quem diga que você perdeu para você mesmo na reta final. Você fez essa análise, acha que identificou onde pode ter pecado ali, onde foi o detalhe para não ter sido eleito e fez essa correção? A política, eu vi um ditado na internet, não se trata do melhor candidato, né? Se trata do melhor marqueteiro. Não é assim que eu entendo, tá? É como se fosse fazer essa pergunta para o Silval Barbosa. Silval, você acha que o Mauro perdeu para você porque o Silval era um candidato melhor que o Mauro? Não, eu acho que o Mauro é um candidato que era melhor do que o Silval. Porém, todo um grupo de mídia, todo um grupo de comunicação fez a imagem do povo para que o povo acreditasse que o Silval era melhor que o Mauro. E o Silval ganhou do Mauro. O Wilson ganhou do Mauro. O Mauro perdeu 2 eleições para chegar a ser prefeito de Cuiabá. E quando virou prefeito de Cuiabá, ele saiu consagrado. Perdeu uma. Não, ele perdeu uma de prefeito e uma de governador. Uhum. Então ele perdeu 2 eleições. E imagina as perguntas para o Mauro na terceira eleição. Mauro, você já perdeu para prefeito para o Wilson? Você já perdeu para governador para o Silval? Por que você está tentando de novo ser prefeito de Cuiabá? Essas perguntas colocariam o Mauro para o chão ou deixaria ele mais motivado?
Chegou ao ponto que o Mauro ficou mais motivado e na terceira eleição dele ele ganhou a prefeitura de Cuiabá. Mas eu digo assim, o senhor acredita que errou em algum ponto ou não? Errei, e nós erramos o tempo todo. Você também, às vezes, termina uma entrevista e fala, poxa, eu errei nessa pergunta, eu poderia ter feito uma pergunta de uma forma diferente. Então, errar faz parte do processo. Agora, se a gente tem a capacidade de corrigir, a capacidade e humildade de reconhecer os nossos erros e buscar acertar, esse é o caminho. Além do marketing, poderia apontar outra coisa que acredita que... A corrupção, a compra de voto, tem muita gente vendendo voto aí por R$300 para adesivar o carro, tem muita gente preparando para vender o voto por R$50, latinha de cerveja, sacolão. Então a corrupção está muito forte nesse ano, muito forte. Eu percebo que as pessoas estão com dificuldades financeiras, principalmente o seu orçamento está limitado. Se você vai numa feira durante o período do dia 15, 16 até o dia 30, você já vai perceber que as feiras estão mais vazias, o povo está mais carente de financeiro e isso deixa o povo trocar o voto por qualquer valor. Tem que ser denunciado, deputado. Sim, assim que identificar, denuncie mesmo. Né? Apesar que eu não acredito que vai virar muita coisa, porque a gente denunciou muitas coisas em 2020, passou 4 anos e não resolveu, né? Certo. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria deixar em aberto para você, caso queira falar de alguma proposta específica que tenha ficado aí de fora da sua campanha, do seu plano de governo. Então, isso é muito importante. Eu gostaria que a maioria das perguntas fossem voltadas às nossas propostas para que seja apresentada à população. Uma das propostas que a gente acha que é muito importante para o nosso município é colocar o nutricionista e o profissional de educação física nos postos de saúde. A saúde preventiva é o melhor caminho para solucionar o problema da saúde da capital. Outra questão que para nós é importante é a faixa exclusiva para motociclista, a faixa azul. Essa faixa exclusiva ajuda também a reduzir acidentes no trânsito. Mas cabe ali, porque já está apertado com ônibus, né? O senhor acredita que cabe dentro Sim. do, seria o próprio corredor, Não, vamos dizer tem assim? outras vias que não estão também com o BRT. Tem outros locais que são compatíveis a fazer isso. Isso ajuda muito a reduzir os acidentes de trânsito. Reduzindo os acidentes de trânsito, melhora a questão das UPAs também. Nós também temos outra proposta que é uma proposta voltada à educação. Não sei se você já percebeu a nossa proposta, que contempla, inclusive, uma promoção de educação montessoriana. A educação montessoriana, ela bota na prática algumas medidas voltadas à educação. Por exemplo, ao invés de você pegar no quadro negro e escrever lá 2 mais 1 igual a 3, você pode pegar, na prática, 2 laranjas mais uma laranja igual a 3 laranjas, mostrando as laranjas e fazendo a comunicação direta para as crianças. Tá certo, candidato. Muito obrigada pela presença, por estar aqui no estúdio, compartilhar aqui com seus eleitores e nossos ouvintes, ouvintes não, né? Nossos telespectadores, as suas propostas e falar também, é claro, de temas espinhosos. Tá bom, obrigado. Obrigada. Você assistiu, então, uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Cuiabá, Abílio Brunini. Assista, compartilhe e até a próxima.